Olá, escotistas! Vamos agora conversar sobre ciclo de programa. Você sabia que essa é mais uma ferramenta que pode auxiliar as sessões do seu grupo escoteiro a manter um bom funcionamento? Além de uma ferramenta de planejamento participativo, é também um instrumento educativo. A equipe de escotistas e os jovens organizam tudo o que acontece na vida do grupo, como as atividades fixas e também as variáveis. E como acontece com toda a ferramenta, sua habilidade em aplicá-la irá melhorando à medida que é utilizada. Quanto à duração, o recomendável é que existam 2 ou 3 ciclos durante um ano, mas a duração pode ser facilmente alterada no decorrer do ciclo. Essa flexibilidade possibilita ajustar a programação às circunstâncias imprevistas e às necessidades que possam surgir. Um ciclo de programa é composto por fases que possuem uma sequência lógica e variam de acordo com o ramo, mas elas seguem basicamente o mesmo roteiro. Esse roteiro é dividido em 5 pilares: diagnóstico e ênfase educativa, seleção de atividades, organização, desenvolvimento e avaliação. Para que você entenda melhor cada fase, vamos explicar um pouco o conceito que elas possuem. O diagnóstico é uma análise que define a situação atual da sessão. A ênfase é a questão principal apontada pelo diagnóstico e deve receber tratamento prioritário, sendo o foco durante toda a duração do ciclo. Vale lembrar que o diagnóstico e a ênfase devem apontar para uma necessidade da maioria dos integrantes da sessão ou de um bem coletivo. Por exemplo, a tropa está com poucos jovens, ou então a alcateia precisa desenvolver mais a área do caráter, e por aí vai. Já imaginou utilizar um jogo como uma opção para estimular a democracia no ambiente das sessões? É isso que acontece na fase de seleção de atividades. O jogo democrático facilita a participação ativa das crianças no processo de tomada de decisão, fazendo com que os jovens aprendam a fazer opções de uma forma atraente e divertida e respeitando o que foi conquistado pela maioria. O escotista pode simular diversos ambientes para os jovens, como colocá-los dentro de uma feira livre ou até mesmo entrar em uma campanha política para eleger as atividades a serem desenvolvidas durante o ciclo. Você pode encontrar vários outros exemplos de jogos democráticos disponíveis nos manuais dos escotistas e também na internet. Aqui se escolhem as ações que a sessão vai desenvolver para atender às necessidades do diagnóstico e da ênfase. Na fase de organização, é definido como os jovens irão realizar as atividades, por patrulha ou com toda a sessão. E então partimos para a elaboração do calendário, quando será feito um planejamento, deliberando sobre os recursos, duração das atividades e, principalmente, a delegação das responsabilidades de cada jovem. Na fase de desenvolvimento, os jovens são responsáveis pela realização das atividades e os escotistas desempenham um papel educativo, que consiste na observação, no apoio e na orientação, garantindo a correta aplicação do método escoteiro e a adequação das atividades ao programa educativo. Por fim, a fase de avaliação, que ocorre no encerramento de um ciclo de programa. Escotistas e jovens fazem uma reflexão, comparando os objetivos das atividades e os resultados alcançados ao fim do ciclo. Após a avaliação, a sessão estará pronta para iniciar um novo ciclo de programa. Você está se perguntando por que seguir todos esses passos? O desenvolvimento do ciclo de programa com essas características dá aos jovens a oportunidade de aprender, formando suas opiniões e expressando-as. Estimula a elaboração de projetos e que exercitem os mecanismos de participação, aprendendo a respeitar e valorizar a opinião alheia, adquirindo capacidade de organização, além de desenvolver habilidades para negociação. Ou seja, o ciclo de programa faz com que os jovens participem e exerçam a vida democrática. Para saber mais características específicas do ciclo de programa do seu ramo, basta consultar o seu manual do escotista. Agora você está pronto para colocar o seu grupo escoteiro para funcionar da maneira mais adequada possível. Boas atividades, escotistas! Sempre alerta! Para conferir orientações sobre ciclos de programa dos outros ramos, basta clicar na miniatura do ramo que você deseja bem aqui do lado.